Adalberto, qual a sua opinião sobre esses protestos que estão acontecendo em todo o país? Qual a sua avaliação, se tem surtido efeito para a população? Um cumprimento a todos que fazem a TV Diário do Sertão, a você especificamente, Ângelo. Na realidade, quando a sociedade brasileira pensava que tudo estava inerte, diante do caos que se instalou nesse país, porque não tem ditadura maior do que cessear o direito da imprensa e cessear o direito do povo às suas expressões. Graças a Deus que houve uma explosão dentro da esfera nacional, de jovens partindo de um movimento por reivindicação de paz, de queda de valores nas passagens de São Paulo. E repercutiu de forma generalizada em toda a problemática que vive esse país. O que eu tenho a dizer, Ângelo, lamentavelmente, muito embora os movimentos estejam um pouco desordenados, mas isso é bom. Isso é muito bom porque a questão da bagunça que se tornou esse país, o dilema que jogaram a população brasileira é tão grave que não dá para definir quais são os itens que essa juventude, que a sociedade brasileira quer que corrija de imediato. A sociedade pede, o Brasil pede desde o final do governo de Sarney até FHC, passando por esses 10 péssimos anos de administração petista, uma reforma política, uma reforma tributária, uma reforma no judiciário, reforma no Código Penal, reforma nas nossas leis trabalhistas. É um país que está atrasado um século em termos de reforma. E o que se viu na realidade? Um governo que se propôs, o governo que mais brigou por reivindicação foi o PT. Lamentavelmente, quando assumiram o poder, se mostraram pior do que o sistema ditatorial. Porque havia organização da ditadura era organizada, o PT é desorganizado. Tiveram que corromper o mais grave, que foi a ética e os valores de uma sociedade, em cima da compra da classe política com 40 ministérios. Então, praticamente, o governo comprou todos os partidos. E, a nível nacional, pegou os programas de filantropia. Em vez de passar para um modelo educativo e geração de emprego, simplesmente corrompeu a sociedade com migalhas, a nível de tirar todos os valores éticos de uma sociedade. Os movimentos, a partir de agora, vão ter que definir como primeiro plano é preciso urgentemente uma reforma que defina que as modificações têm que ser aplicadas já nas próximas eleições. Porque o Congresso não governa para a sociedade brasileira. O Congresso governa em detrimento do interesse deles próprios. E, na realidade, esses movimentos grevistas deveriam ter tido como base maior a queda desse Congresso Nacional. É preciso uma reforma política urgente, é preciso uma reforma sindicalista. Você vê que os sindicatos estão todos distantes. O comodismo do sindicalismo brasileiro é tão grande, tão corrompido, melhor colocando, que eles não sequer aparecem nos movimentos. Cadê os sindicalistas dessas passeatas, desses movimentos? Não tem. Graças a Deus que a sociedade não aceita nem a manifestação política, porque todos eles são nefastos à formação de um povo. Então, hoje, a presidenta Dilma, que antes poderia se chamar de estadista, mas perdeu todas as características de estadista, eu já dizia isso no momento que ela se apresentou, na inauguração abertura das Olimpíadas em Londres, quando ela se apresentou, em vez de se apresentar como estadista da sexta economia do mundo, se apresentou ao lado de Edir Macedo. Aquilo foi degradante para a sociedade brasileira. Então é preciso agora definir, pautar todos os pontos dentro dessas redes sociais, o que é que nós queremos e o que é que a sociedade pede. Em primeiro plano, reforma política. Dentro dessa reforma política, limitar poderes desse Congresso. O Congresso tem que legislar? Tem. Mas ele tem que legislar em detrimento de uma sociedade, não em detrimento deles. As câmaras municipais são meramente subservientes ao poder executivo. Hoje eu assisti uma entrevista na Rádio Oeste de um vereador em Carrapateira, que aquilo é vergonhoso. Parece mais que ele é o gestor executivo do que a Câmara de Vereadores. Então é preciso que... Eu não posso entender como é que prefeitos se acompanham de vereadores. É uma vergonha para prefeito e para vereadores. Isso significa subserviência. E é preciso definir o papel de cada um desses poderes. Acabar com essa mazela da prorrogação das eleições, né, da reeleição, que isso nós não estamos preparados para isso, se corrompeu em todos os níveis, retirar essas coligações partidárias, definir o número de partidos para que a sociedade brasileira possa definir os seus valores, porque não tem sentido quase 36, 40 partidos. Isso é uma vergonha. Isso é meramente interesses em tirar proveito.
Você pega aqui em Cajazeiras, os partidos políticos, tudo nas mãos das pessoas, para no momento certo vender o voto e vender o partido e tirar proveito. Isso é uma vergonha nacional. Então é preciso urgentemente que a sociedade passe a cobrar mais clareza nas ações de nossos chefes de executivo, de legislativo e de judiciário, principalmente do executivo. Eu ontem estava escrevendo um artigo aqui, no sentido de, nas próximas manifestações, a gente exigir quais são os valores pagos pelo governo federal, pelo governo estadual e pelo governo municipais à rede de comunicação. Porque chegou-se ao ponto de praticamente corromper toda a máquina da imprensa nacional, estadual e municipalizada. Os governos estaduais agem como se fosse um sistema bolchevista, em cadeias de rádio para toda Paraíba para falar durante 1 ou 2 horas. Aqui, praticamente, tem algumas emissoras, só falta mudar o nome para a Prefeitura Municipal de Cajazeira, propriedade da Prefeitura Municipal de Cajazeira. Então, nós temos que combater isto. Então, esses movimentos estão muito bons e eles não vão cessar, enquanto não se definir as ações que a sociedade brasileira cobra. Em primeiro plano, combater a corrupção. Se combate a corrupção, se fazendo uma limpeza no Congresso Nacional, na classe política e no judiciário. Roberto, trazendo para Cajazeiras, Cajazeiras também não ficou de fora, reivindicando mesmos temas, saúde, transporte. Como é que você vê hoje Cajazeiras se mobilizando também para buscar melhorias nessas áreas? Olha, eu acho necessário, os movimentos em Cajazeiras, me parece que teve 3 mil participantes, foi muito bom. Muito embora foi um pouco disperso nas ações, mas eu acredito que houve um amadurecimento dessas linhas para cá, daquele dia para cá, e já deve ter algumas posições bem definidas. No sentido de que, na realidade, se paute, a partir de agora, eu acho que os movimentos têm que pautar quais são as ações que a sociedade, que a juventude precisa. Os níveis de educação estão lá embaixo. Os níveis de saúde não se fala. Nós não temos saúde, nós não temos educação, nós não temos ética, nós não temos nada. Então é preciso urgentemente se definir essas questões. E os movimentos sociais estão para isso. Então Cajazeiro urgentemente tem que parar de frente à Câmara e exigir dessa Câmara vergonha, que acabe com a subserviência da forma como estão exercendo. Porque, do contrário, nós estamos escolhendo simplesmente vereadores pêlegos, dispostos única e exclusivamente a bater com a cabeça assim e aprovar contas mais nefastas possível de todas as gestões que passaram por essa Prefeitura Municipal de Cajazeiras.